noite a quem já está aqui a entrar. Entretanto, vou dar aqui um instantinho para que mais pessoas se possam juntar a nós e espera-nos dentro de muito pouco tempo uma conversa muito animada neste projeto Empreender com Propósito e neste live onde vamos falar de negócios com coração. Hoje a nossa convidada é a Renata Neto, sim, uma mulher cheia de muito para contar e que também empreende e faz negócios com o coração. Por isso, se já está aqui connosco no live, não vá embora, não vás embora, porque dentro de muito pouco tempo vamos estar aqui a conversar com a Renata, que está quase a juntar-se a nós e contar um pouco também sobre o seu percurso e sobre aquilo que a move e que faz com que possa também ela trabalhar, né, e fazer negócios. Vamos dar aqui as boas-vindas em instantes à Renata. A Renata que nos vai falar aqui um pouco sobre ela já de seguida e depois ter a oportunidade aqui também de responder algumas questões que, se quiserem, estão já, desde já, convidados a propor e a desafiar-nos a responder. Certo, Renata? Sim, consegue me ouvir bem? Conseguimos. Boa noite, Renata. Bem-vinda! Boa noite, obrigada. Estou aqui convidando também umas pessoas, por isso que estou aqui com o olhar um bocadinho desviado da tela. Exatamente. Entretanto, as pessoas estão-se a juntar, não é? E a sala está-se a compor, como se estivéssemos num lugar físico, seria aquele momento em que a sala se está a compor e as cadeiras a serem ocupadas, não é? A serem ocupadas. Neste mundo online, é isto, é esperarmos alguns minutos para que as pessoas tenham a oportunidade de se juntar a nós e de poderem acompanhar tudo desde o início. Isso, é só por isso que peço desculpa aqui o meu olhar desviado, é só para convidar aqui algumas pessoas que eu sei que gostariam de ouvir essa Essa nossa conversa, conversa. claro que sim. E quem já cá está, espere só um pouco, porque nós já vamos conversar sobre este tema e que esperamos ser muito interativo e que vocês que estão desse lado possam propor aqui algumas questões, vão comentando, vão contando também as vossas experiências sobre este tema. Não é? Entretanto, eu gostaria, porque as pessoas que nós estamos também à espera pela parte da Renata, algumas também já conhecem esta história, e eu gostava de começar a desafiar aqui a Renata a contar um pouco sobre si. Não é? Então, Renata, quem és tu? Quem é a Renata que está aqui hoje, frente nesta câmara? Sempre que me fazem essa pergunta, eu pergunto quanto tempo temos. Mas como É o aqui eu que sei que quiser. temos aqui uma O horinha live mais só, ou o live só menos. pode durar 1 hora porque o Instagram corta-nos, não é? Mas de resto. Exatamente. Bom, quem sou eu? Eu sou Renata, né? Para início de conversa, sou uma pessoa e sou uma mulher e estou aqui nesse percurso, né? Já que a gente vai falar hoje um pouquinho sobre propósito, sobre ter um negócio com propósito, empreender com o coração, enfim. E eu acho que eu posso começar falando um pouquinho por aí, né? Por muito tempo eu agi na minha vida profissional, digamos assim, a partir da razão, né? A partir do que era suposto, do que seria o ideal, do que seria o correto, do que seria o reconhecido, etc, do que seria rentável, né? Tudo bastante, como é que eu vou dizer, calculado, né? Algum tipo de perspectiva que levasse em conta muito relações de causa e consequência, etc. E aí isso, obviamente, teve um preço, que foi o preço de, opa, peraí, por mais que isso aqui faça sentido do ponto de vista racional, algo cá dentro não bate, não, essa conta não fecha, como costumamos dizer no Brasil. Então, eu resolvi isso, todo esse caminho muito racional, estruturado, organizadinho, isso me levou para fazer direito. Sou advogada, né? Minha primeira
primeira licenciatura, né, ou graduação, para quem estiver escutando no Brasil, foi em Direito. Eu exerci advocacia por um tempo, trabalhei mais de 8 anos na área. E lá para uma determinada altura eu vi que aquilo não fazia sentido, né? Eu levei algum tempo para perceber o que foi que me levou para essa área, né? Para a área jurídica. E depois de muito tempo, muita reflexão, eu percebi que o que me apaixonava era dar apoio a pessoas em momentos de crise. Chegar para apagar o incêndio, digamos assim. Ah, Renata, poderia ter sido bombeira, se calhar poderia, e inclusive, quando eu brinco, falo que tem um plano B, o meu plano B é ser bombeira. Se nada der certo, se essa cena toda de ajudar as pessoas nos seus conflitos não der certo, eu vou ser bombeiro, vou apagar outros incêndios físicos, né? Mas para já, o que me apaixona mesmo são os conflitos humanos, essa ambiguidade, o paradoxo do ser humano. Isso realmente é muito fascinante para mim. E eu percebia que era disso que eu gostava no direito, né? A ciência jurídica, quando olha para um fato social e começa a dar ali para ele uma série de valores e buscar soluções, é mesmo essa situação de conflito. Mas a forma como o conflito é trabalhado juridicamente, para mim, já não fazia mais sentido, porque é uma mudança muito de fora para dentro. E eu acredito, e tem a ver com valores, em mudanças de dentro para fora. Portanto, eu comecei a trabalhar com pessoas. Decidi ir para essa área do desenvolvimento humano, né? Não gosto de dizer desenvolvimento pessoal, não é uma expressão que eu particularmente gosto de usar, porque eu acho que nada na nossa vida é pessoal. Eu acho que tudo é muito intersubjetivo, a nossa individualidade se constrói com o outro, a partir do outro e diante do outro. Portanto, eu gosto de trabalhar com desenvolvimento humano. E assim eu decidi mudar a minha rota, né? Fazer aqui esse ajuste de rota. E fui estudar filosofia, comecei por ela, né? Voltei lá nos antigos para perceber o que eles já tinham pensado aqui sobre as pessoas. Depois fui estudar PNL, e foi onde começou uma mudança muito grande no meu estilo de comunicação, na minha forma de me relacionar com as pessoas. Depois da PNL, fui estudar o coaching, e ali encontrei um ferramental muito rico para melhorar esse diálogo, né? Para conversar com as pessoas de uma outra forma e a partir de um outro lugar. E depois, passou um tempo, comecei a atuar bastante diretamente com o coaching, e mais recentemente comecei a estudar psicanálise. E aí foi o game changer, digamos assim, porque foi essa experiência de contato com o desejo e com os conflitos inerentes a esse desejo, que começou a realmente me sinalizar, bom, o caminho é por aqui mesmo, né? Porque quando eu comecei a entrar em contato com o meu próprio desejo e agir a partir dele, claro que isso nem é simples, nem é fácil, nem é uma coisa numa cultura castradora e onde o desejo não tem muito lugar, não é? Isso de fato não é fácil, mas depois que eu comecei a agir a partir do meu desejo, eu comecei a ver que isso realmente faz muita diferença. Então, a psicanálise foi o que me trouxe, e eu estou ainda no começo desse percurso, né? Ainda não me considero ainda psicanalista, mas me considero psicanalista em formação. E é isso, eu acho que propósito tem tudo a ver com desejo, né? Acho que a gente pode encaminhar a nossa conversa por aí. Ir buscar, não é, aquilo que mais está dentro de nós. Muito interessante. Eu, quando penso em ti, Renata, e eu identifico-me muito contigo exatamente por isto, porque eu penso em ti na mulher, não é, do renascentismo, não é? Porque nós vemos os grandes mestres dessa época que tocavam um bocadinho de tudo, porque viam, não é, a humanidade como um todo, não é? E irem buscar as várias partes, as várias ciências que haviam na altura para poderem construir todos os estudos e todas as matérias sobre a humanidade. E é isso que eu vejo em ti. Mas a questão que eu tenho para ti é, e tem a ver com isto que tu estavas aqui agora mesmo a falar, que tu partes para um caminho convencional, não é? Muito racional, não é? E agora terminas, não é? E agora terminas, eu encontrei, não é, aqui um caminho que realmente me faz sentido, porque vem de dentro, porque tu identificas, tu fazes o match, e é muito interessante
falares nisto, porque é realmente aquilo que eu muitas vezes, e neste projeto Empreender com Propósito surgiu no intuito de dar algum apoio emocional, de estarmos todos juntos, nós que estamos a empreender e que às vezes estamos rodeados de pessoas que não percebem porque é que nós saímos do convencional, não é? E depois, onde nós queremos encontrar mais carinho, mais apoio, não o encontramos, não é? Porque muitas vezes há uma ruptura de expectativas, muitas vezes, a maior parte, não é? Com as famílias, com os ciclos de relacionamento, e depois os empreendedores sentem-se um bocadinho sozinhos porque, de facto, saem do convencional, não é? Não estão a cometer nada de ilegal, não estão a cometer nenhum crime, só estão a sair, não é? Daquela meia dúzia de convenções, não é? Que alguém, ou que uma sociedade, neste caso, construiu que seria o caminho indicado. E, a meu ver, há muitas pessoas que não têm a coragem de olhar para dentro e encontrar o que realmente gostam de fazer, porque sabem qual é a resposta que vão ter, não é? E que essa resposta vai fazer com que tenham que passar por este caminho de dor, de dizer... família, não é isto que eu quero. Tomar uma decisão. É isto que eu quero. Sim. Porque vão pegar no coração e metê-lo para fora, não é? Metê-lo em ação. Na tua vida e no teu trabalho, não é? Porque tu trabalhas com tantas áreas que cruzam pessoas, não é? Que estão neste dilema. O que é que tu mais sentes que é esta dificuldade, esta dor de pegar no coração e fazer, para além de todas as convenções sociais, não é? O que é que tu achas que... o que é que falta para que as pessoas olhem para o empreendedorismo com coração de uma forma mais autêntica, mais real, mais apaixonada, sem medos? Olha, a primeira resposta que me vem à mente tem a ver com pagar o preço. Com o seguinte sentido, de reconhecer o próprio desejo, se o desejo dessa pessoa for empreender, né? Porque lá está, tem pessoas que olham para o plano de carreira de uma empresa, o olho chega a brilhar, assim, a pessoa adora aquilo, né? Mas lá está, empreender não tem a ver com abrir uma empresa e um negócio, né? Isso também é um equívoco muito comum, mas pronto. Então, a primeira coisa que me vem é uma negativa de pagar o preço, ou seja... a pessoa não reconhece o próprio desejo, porque ela sabe que uma vez que ela reconheça, se ela não pagar o preço, se ela não se implicar na realização daquele desejo, a dor vai ser pior do que de não reconhecê-lo. Vai doer mais. Ela fala assim, eu queria tanto ter um bar na praia, mas eu não tenho força, coragem, enfim, qualquer coisa de fazer isso. Então, se calhar isso era só uma coisa que eu gostaria, não é assim um desejo do meu coração. E outras vezes eu acho que também tem a ver com isso de, na verdade, a pessoa não quer. Ela pode não querer se implicar para realizar aquilo e ela pode não querer aquilo de verdade. Eu acho que são duas coisas aí que às vezes faltam para as pessoas, sabe? Na hora de pensar em criar um negócio, ou que seja um trabalho por conta própria, lá está, nem todos vão ter uma empresa, um negócio constituído, né? Às vezes essa ideia de negócio... Às vezes pode ter um empreendedorismo dentro da empresa onde trabalha, mas fazer uma coisa diferente, disruptiva dentro do... Exato. Eu acho que empreender vai muito além de ter um negócio e tem a ver com reconhecer o próprio desejo e se implicar na realização desse desejo. Acho que, lá está, empreender, criar um projeto, ter um trabalho que faz sentido pra gente, tudo vai girar em torno do nosso desejo. Casar com a pessoa que a gente ama, que a gente quer, ficar casado, se separar e ter um filho, sabe? Tudo isso redunda em torno disso, do reconhecer o que eu quero. Só que quando a gente reconhece, se a gente não se implica na realização daquilo, fica com aquele gosto amargo, percebe? Tipo, calhar era melhor ter ficado na bolha aqui, sonhando, né? Então, não sei se respondi a sua pergunta. Acho que o que falta é isso, é pagar o preço mesmo. E há situações em que eu acho que as pessoas efetivamente não têm recurso, não têm acesso a recursos, né? Também não... Eu estou aqui respondendo essa pergunta pensando em situações normais, claro. Pessoas que têm recursos e têm possibilidade de buscar os recursos que não têm, né?
em níveis mais, pessoas que lutam mais pela sobrevivência. Muitas delas são as que conseguem, porque lá está, a necessidade Ou vai, né? é um dínamo muito forte, mas existem outras que não vão porque realmente as oportunidades foram negadas e os recursos não estão disponíveis. Então a pessoa precisa mobilizar uma quantidade de desejo muito maior que, lá está, às vezes se choca com a sobrevivência e ela realmente não tem hipótese. Mas, no geral, a pessoa só não quer pagar o preço mesmo. Olha, Renata, sim, e é legítimo, não é? É legítimo. Eu fiz-te esta pergunta para fazer a abertura para a próxima pergunta, que eu guardei para ti. Eu vou-te ser muito sincera, eu assim, esta pergunta, por acaso és a segunda pessoa que está aqui, mas se não fosse, eu ia guardar esta pergunta para ti, porque acho que és a pessoa que melhor vai abraçar esta pergunta. Ai, meu Deus, que medo. No mundo do empreendedorismo, vende-se muito, não é? E eu identifico-me com o empreendedorismo, foi uma coisa que eu sempre quis, ou melhor, sempre fui, não é? Mas o empreender, o criar coisas, o fazer diferente, o andar mais, sempre foi uma coisa que eu quis, porque era aquilo que eu sentia. Mas muitas vezes no mundo do empreendedorismo vende-se que só o mundo do empreendedorismo é que é bom. De certo, tu já viste muitas vezes isto, e nós já falámos sobre isto, as duas, não é? Uma vez em que, e se eu não quiser ser empreendedor no mundo de empreendedores, porque também há o outro lado, não é? Nós estamos a falar daquelas pessoas que querem empreender, mas que não querem passar pela dor, não é? Mas também há o outro lado, aquelas pessoas que são pressionadas para empreender e que estão rodeadas no mundo de empreendedores, que vendem esta ideia de que empreender é bom, e nós, como empreendedores, sabemos que levamos muito, está muito empurrados neste caminho, e que, não é? E que existem, e também existe, não é? Dificuldades, não é tudo cor-de-rosa, não é? Não é? E se nós olharmos, eu guardei esta questão para ti, que se olharmos ao contrário, tu que gostas de olhar nas questões ao contrário, por isso que eu guardei para ti, porque é que achas que quem está dentro do mundo do empreendedorismo quer tanto trazer também outras pessoas para este mundo? Apesar de saber que também há dores para passar, não é? E que nenhum lado é perfeito. Porque eu acho que o empreendedor tem uma tendência para ser arrogante e achar que a régua dele mede o mundo inteiro. Assim, basicamente. Renata é assim, por assim, claro que não são todos, evidentemente. Tem gente que tem famílias que são famílias de empreendedores e que se o filho ou a filha quer ser servidor público, vai na fé, vai feliz, mas assim... isso, e eu falei isso dos empreendedores, mas isso não é uma peculiaridade dos empreendedores. O ser humano, de um modo geral, quando ele vivencia uma situação que para ele já funciona, aquela máquina já está azeitada, aquilo já está no automático para ele acredita que aquilo é o certo, que aquilo é o que tem que ser. E começa a pregar a boa nova, entendeu? Olha, venham empreender é muito bom. Fato é que as pessoas que empreendem, isso os empreendedores têm muito em comum, os empreendedores trabalham para si. Os empreendedores trabalham para si. Existem funcionários, colaboradores que trabalham para si? Existem pessoas que conseguem, que têm aventura de se alinhar com o trabalho que fazem, com a empresa que trabalham, com os líderes que têm. Essas pessoas eu até acredito que trabalham para si também. E olham para a remuneração que elas têm e para a realização pessoal que elas têm naquele trabalho, e ali elas estão a empreender o próprio esforço para se construir, para se fazer através daquilo. Só que o empreendedor, ele como é uma pessoa, né, o empreendedor, a empreendedora, é uma pessoa que meteu a mão à obra e falou, isso aqui é meu, essa empresa é minha filha, é minha obra, é meu tesouro, é isso que eu fiz de mais precioso. Então ele se identifica com aquilo, se apega àquilo e começa a pensar que o empreendedorismo é a lente através da qual todas as pessoas têm que enxergar o mundo. Só que não é. Não é. O empreendedorismo é uma forma de trabalhar, é uma forma de estar. E isso tem um outro problema subjacente, que é um problema assim, um bocadinho mais profundo, que é, na nossa sociedade produtiva, produtora, capitalista, as pessoas se expressam através do trabalho. Elas se expressam através daquilo que produzem. Por isso, quando você me perguntou quem eu sou falei, sou Renata,
sou uma pessoa, sou uma mulher. E depois comecei a falar do meu trajeto, do meu percurso, porque isso aqui é uma coisa que precisa ser um bocado desmistificada, né? Quando a gente fala de empreender com propósito, e eu vejo pessoas muito à procura de eu preciso de um coach para encontrar meu propósito de vida. Propósito de vida é viver, gente. Propósito de vida é viver. Trabalho é algo que a gente faz para viver. Então, isso aqui daria uma conversa de 5 horas, porque tem a ver com as crenças embutidas no dinheiro, medo de sobrevivência, pensamento de escassez, né? Mas, para resumir, para encurtar aqui esse rosário, esse problema da gente se expressar muito através do trabalho, expressar a nossa identidade através do trabalho, por um lado, isso é muito bom, porque isso nos dá um alinhamento interno para fazer aquilo que a gente se propôs a fazer. Seja abrir um negócio, seja ser trabalhador autônomo, seja trabalhar por conta de outra, em ser funcionário de uma empresa, etc. E esse nível de identificação com o nosso trabalho nos permite realizar essas coisas lá está, com a nossa identidade. A gente bota quem a gente é, aquele poema do Fernando Pessoa, né? Põe tudo quanto és em tudo quanto fazes. Só que ele era um poeta, ele não estava falando isso numa palestra motivacional. Atenção, ele põe tudo quanto és em tudo quanto fazes. Se tu fores plantar uma semente, fazer uma comida, amar alguém, criar um filho ou abrir uma empresa, mete tudo lá dentro. Isso no Brasil ficou assim um bocado confuso, esse mete tudo lá dentro. Mas vamos lá, as pessoas vão me desculpar aqui por causa da dupla nacionalidade. Nós fomos a legenda. Mas pronto. Então, eu acho que o ponto mais importante disso, da gente não fazer do empreendedorismo um novo evangelho, uma nova religião, é que existe vida além do trabalho. E acho que empreender com propósito vai acabar tendo muito a ver com empreender, criar o próprio trabalho, ser trabalhador autônomo ou ser um empreendedor dentro do negócio já existente. Tem muito a ver com o quanto a gente vai se sentir vivo. É fazer uma coisa que faz a gente se sentir vivo. Percebe? Eu conheço pessoas, uma amiga minha com quem eu fiz estágio na Justiça Federal no Brasil. Eu era estagiária, ela era funcionária. Era servidora da Justiça Federal, servidora pública. E o sonho dela era ser defensora pública. Aqui em Portugal são os advogados dativos, eu acho que chama. E ela queria ser defensora pública e era o sonho dela. E lá está, é um cargo público. Ela tem um ordenado, é servidora do Estado, etc, etc, etc. Mas ela queria tanto aquilo, e eu me lembro da cara dela quando ela passou no concurso e foi tomar posse. E ela está na mesma cidade, na mesma defensoria pública até hoje. E pensa numa pessoa que transborda a realização. Mas ela transborda. Você sabe que a pessoa sente o sangue correr na veia quando está fazendo aquilo. E é isso, percebe? Quando eu falo de que propósito tem a ver com desejo, é o que dá tesão na pessoa, entende? Porque trabalho é trabalho, gente. Trabalho vai ser chato. Trabalho vai ser chato, vai ter cliente que não paga, vai ter cliente chato, vai ter fornecedor que não entrega, vai ter parceiro que dá boa. Trabalho é trabalho. É trabalho. É chato. Tem hora que, nossa, não me apetecia fazer nada disso, quero ir embora pra praia. Mas, se é uma coisa que dá ali um tesão, é uma coisa que né, nossa, me sinto vivo fazendo isso. Essas coisas dão-se à volta, percebe? O que não dá é pra gente, numa sociedade produtiva, onde todo mundo se expressa pelo trabalho, a gente sufocar o nosso próprio desejo de se expressar de uma outra forma no nosso trabalho. Né? E eu já tive clientes que me procuraram, que estavam muito, muito, muito infelizes no trabalho, não fizeram uma mudança imediata durante um processo de coaching, mas a sementinha ficou ali. Aquele bichinho, como a gente diz aqui em Portugal, aquele bichinho ficou ali. E a pessoa, depois daquele processo, foi buscar outros caminhos. Né? E cada um tem ali o seu tempo de maturação para tomar uma decisão de empreender com propósito. Seja abrir o próprio negócio, seja mudar de empresa, mudar de emprego, enfim, são muitas as possibilidades de se empreender, claro. Né? Pelo menos vejo assim. E é aquilo realmente que as pessoas sentem que estão a contribuir para a vida delas, não é? E também o contributo para aquilo que elas contagiam, que
que é o ambiente em redor, né? Eu hoje, muito interessante, porque eu hoje vinha há pouco no carro a ler, vinha como passageira, não vinha a conduzir, mas saí há pouco e vinha a ler, vinha a atualizar de algumas questões. E vi uma situação muito interessante de uma pessoa que é psicóloga, que está a fazer acompanhamento de idosos. Vai à casa dos idosos, ajuda na higiene, na alimentação. Eu conheço essa pessoa pessoalmente e conheço a história dela pessoalmente. E ela queria ajuda para saber, porque é uma coisa nova que ela está a começar a fazer e que ela sente que realmente está a contribuir para o mundo. Porque aquilo que foi a formação dela anterior, a profissão dela anterior, já não a preenche. E então ela, e eu conheço-a do contexto do desenvolvimento humano, da risoterapia, e sei que ela neste momento quer ajudar as pessoas de outra forma, numa forma mais de contacto, mais humano, porque tenho sentido, tenho acompanhado nestes últimos anos. E achei muito interessante porque ela pediu ajuda porque não sabe precificar ainda, porque é uma coisa nova que ela está a fazer, e a outra pessoa disse-lhe, mas para fazer isso mais vale continuares como psicóloga porque ganhas mais, não é? E ainda muitas vezes as pessoas querem empreender não pelo dinheiro, não é? Mas porque isto é uma forma de empreendedorismo, ir ajudar um idoso à sua casa, naquilo que são as necessidades mais básicas, é uma forma de empreendedorismo, não é? E é aquilo que realmente faz aquela pessoa feliz. E ela não está preocupada com o dinheiro, ela está preocupada com a satisfação. E eu senti isto na mensagem dela, ainda mais conhecendo a pessoa e a ter acompanhado nestes últimos anos. E às vezes as pessoas confundem isto, não é? Que o empreendedorismo tem que ter um resultado estrondoso financeiro, não é? Que tem de ter, o empreendedor não pode dormir, não é? Não pode ter dias de folga, e é isto, trabalho, não é? Então temos estes dois mundos, as pessoas que não empreendem, não ouvem o seu coração porque têm medo destas represálias sociais, não é? Porque muitas vezes depois têm os afastamentos das pessoas que lhes são mais queridas, e também há aquele que não quer simplesmente determinados resultados também, não é? Nós temos estes dois mundos e muito relacionado, a meu ver, Renata, vê se a tua opinião for diferente, podes completar. Muito relacionado com todos os estigmas, porque se fazes de uma maneira, porque fazes de uma maneira, se fazes de outra maneira, fazes de outra maneira, se fazes de outra maneira. Está sempre, não é? Parece que está sempre tudo mal. Não é? Que ao nosso redor está sempre tudo mal, independentemente das coisas. O fato é que as pessoas vão nos criticar, vão reclamar, vão falar que não está bom. E assim, seja a gente um funcionário de 20 anos numa mesma empresa, seja a gente um empreendedor que a cada 3 anos muda de profissão, abre um novo negócio, abre uma nova empresa e aquela não dá certo e faz outra. Então, fato é que assim, sempre vai ter quem critique. Sempre. E às vezes vão ser pessoas que a gente ama muito e de quem a gente esperava apoio e não vai vir esse apoio. Vai ser dos nossos amigos que a gente admira e que não vão admirar a nossa escolha, porque vão ter um determinado padrão, paradigma cultural, intelectual, sei lá o quê, de que as coisas têm que ser... Lá está, é a mesma pergunta de antes, né? As pessoas vivem a vida delas de uma determinada maneira, elas acham que aquela maneira é a certa e é a que funciona, elas querem propagar isso para o mundo, né? É claro que quando a gente pensa em lei, quando a gente pensa em ética, existe sim algum tipo de consenso, algum tipo de combinado, de acordo social para que nós todos vivamos em coletividade. Só que quando isso começa a extrapolar e se transforma numa supressão da nossa subjetividade, isso que é o problema. Então as pessoas vivem a sua vida como acham que tem que viver e acham que os outros também têm que viver daquela maneira, sendo que não é, né? Eu acho que o empreendedorismo ele é tão difundido e fértil, divulgado, porque ele dialoga com isso que há de mais potente nas pessoas, que é o desejo de ser quem elas mesmas são. Se a gente está num universo em que todo mundo se manifesta e se expressa pelo próprio trabalho, por aquilo que produz, olha que conta fechadinha. Por isso que o empreendedorismo ele é mal cooptado por uma ideologia neoliberal de que as pessoas são uma empresa, quando na verdade não é isso. O empreendedorismo ele pode e deve ser percebido numa perspectiva muito mais ampla.
Não é que todo mundo vai abrir ali a sua empresinha e vai se tratar como uma empresa, né? Aí eu sou uma empresa agora, eu tenho KPIs, eu tenho OKRs, eu tenho aqui objetivos e metas, tá tudo lindo, tá? Não tá proibido a pessoa ter objetivos, metas, planeamento, nada disso, tá lindo. O problema é que ela tem um pouquinho mais, né? O ser humano é um pouquinho mais, pouquinho, né? Que uma empresa. Então, o empreendedorismo, ele se difundiu dessa maneira, porque ele dialoga, ele conversa com uma potência muito forte do ser humano, que é de ser quem ele mesmo é. Lá está, é se conectar com o próprio desejo e realizar esse desejo. E nem sempre, quando você trabalha dentro de uma empresa, isso é possível. Porque lá está, você tem normas, tem funções, tem tarefas, tem uma série de coisas que pode não estar alinhado os dois desejos, não é? O da empresa e o da própria pessoa. Como pode estar também, não é? Sim, e além disso, isso a gente pensando em cargos maiores, que são cargos mais altos, onde a pessoa se expressa muito. Agora, se a gente for pensar até nas linhas operacionais, no chão de fábrica, né? Algumas décadas atrás, as pessoas que apertavam parafusos, quem é que sonha com isso, né? E tem gente que desempenhava muito bem, ficava muito bem pelo significado que dava para aquilo, já outras pessoas que sofriam muito, né? E que tinham que chegar, e até hoje isso existe, pessoas que chegam do trabalho e precisam abrir uma cerveja, ligar a TV e se desligar completamente daquilo, porque é um desgaste, né? Então são muitas variáveis que o empreendedorismo traz e levanta, né? E levanta uma bandeira de, olha, você pode ter a sua realização pessoal, né? O seu trabalho não precisa ser essa coisa mortificante que é, porque você pode ter o seu próprio trabalho, criar o seu próprio trabalho. Então ele tem, assim, essa aura de, meu Deus, é aqui que eu vou ter a minha realização total, né? E lá está. Existem muitas outras coisas nesse caminho, né? Existem muitos desafios nesse caminho, porque eu particularmente acho que quem trabalha por conta própria trabalha muito mais, não só a quantidade de horas, mas com uma carga mental muito grande. Vamos a dormir com o trabalho, não é? Porque é nosso e porque há coisas que são a nossa responsabilidade, não podemos desligar, não é? Exato, sim, e eu falo até mesmo de profissionais autônomos, liberais, do tipo, se eu não trabalhar, eu não ganho. Né? Se eu não for atrás de um cliente, ele não vai adivinhar que eu existo e não vai vir ter comigo. Então, e aí não desmerecendo o trabalho de quem é funcionário, colaborador ou mesmo servidor público. Eu, quando trabalhava no serviço público, né, fiz estágio, conheci pessoas que estavam assim, licenciadas de licença, né, afastadas. Sim. Depressão, pânico, fibromialgia, as mais variadas doenças, né, psicopatologias decorrentes de estresse puro e duro, e lá estavam pessoas que não tinham nenhuma instabilidade, né, funcionários vitalícios do governo e tudo, com bons salários, mas lá está, para provar que não se trata só disso, só do tanto que eu ganho, não se trata só do trabalho, do tipo de trabalho que eu faço, se trata da relação que eu estabeleço com o meu trabalho e do quanto a minha identificação com ele me ajuda ou me atrapalha, basicamente, né? Não sei se me fiz entender. Sim. E nisso concordamos as duas, que de facto há pessoas que não se identificam, há pessoas que se identificam, não é? E nós já falámos sobre isto também, não é? E tu há pouco dizias, há pessoas que ficam encantadas com o plano de progressão numa empresa. Eu já trabalhei na área de desenvolvimento de recursos humanos e havia trabalhadores que ligavam para os recursos humanos exatamente para saber que novidades é que havia nas áreas de progressão, não é? O que é que estávamos a fazer para isso, porque de facto faz parte. E este mesmo trabalhador, se nós lhe propusermos um projeto de empreendedorismo, ele não quer, porque não faz parte dele, não é? E tem de haver esse respeito. Não é? Nós respeitarmos, se tivermos o ímpeto, eu quero fazer uma coisa diferente, não encontro isso no mercado de trabalho, então eu crio a minha própria oportunidade, ou então eu até busco outras questões relacionadas com o empreendedorismo, como, por exemplo, eu decidir o meu próprio horário de funcionamento, que às vezes não é bem assim, não é? Mas uma série de questões que possam estar ligadas ao empreendedorismo, e mas há pessoas que nem que lhes dessem tudo, não é? Nem lhes dessem tudo.
E tanto para um lado como para o outro está bem, não é? Porque nós temos que nos sentir preenchidos. E há pessoas, tu há pouco falavas, não é? Que há pessoas que podiam ficar satisfeitas só por estar ali a apertar o parafuso. Não é às vezes o apertar o parafuso, é a consequência daquele parafuso. Não é? Exato, É a consequência exato. daquele parafuso. E o que é que vai acontecer se eu apertar todos estes parafusos? Que pode ser para o cliente final, mas também pode ser para a minha família, por exemplo, não é? Porque talvez se eu tiver um horário das 8 às 4, imaginemos num turno de uma fábrica, em turno contínuo, e eu às 4 consigo sair e estar com os meus filhos, isso pode ser o mais importante para mim. Mais do que qualquer dinheiro, qualquer satisfação profissional, porque a parte profissional pode ser um meio para chegar a um fim, como por exemplo, eu ter tempo para estar ali com os meus filhos. E posso não encontrar nisso no empreendedorismo, porque aquilo que é exigido de competências no empreendedorismo pode não ser para mim. Não é? E o respeitarmos isto, para mim, é extremamente interessante. Eu lembro-me muito, sabes, Renata, quando ouço estas conversas do empreendedorismo é que é bom, e na minha opinião mas será que é bom para todos? Eu lembro-me, por exemplo, quando eu gosto de ir a uma esplanada beber um café. E se não houvessem pessoas a servirem o meu café? Não é? Ainda bem que há pessoas que gostam, porque há pessoas que adoram trabalhar no atendimento ao público e servir café. E que fazem com uma alegria que nos proporciona um momento indescritível. E nota-se muito isto quando nós somos atendidos com uma pessoa que o faz por paixão ou não. E há pessoas que são apaixonadas por fazer isto. Né? E está tudo bem. Né? Sim, eu acho que uma coisa, enquanto você falava, Judite, que me veio aqui, e para mim é impossível falar de empreendedorismo sem falar sistema econômico, né? Porque empreendedorismo é um fenômeno econômico, não só, mas também. E quando você fala de pessoas que servem o nosso café e servem com paixão, eu tive uma pessoa que trabalhou na minha casa quando eu morava no Rio, ela era faxineira, maravilhosa, maravilhosa, assim, de um capricho, de um zelo, de um cuidado, de um carinho, carinhosa comigo, carinhosa com meu marido, sabe? Olha, assim, uma pessoa única. Era uma pessoa muito, muito humilde, né? Vivia num lugar muito pobre do Rio, né? E ela era perceptível que ela fazia o que ela fazia com amor, com dedicação e tal. Ok, eu acredito que isso exista, tá? Eu acredito que existem pessoas que apertam parafusos com paixão, com integridade, mesmo que seja pelo senso de tarefa, porque tem gente que é tarefeiro, que gosta de, hoje eu apertei 8 parafusos e aquilo dá um tesão na pessoa. Os melhores parafusos, né? Exato, porque existe esse perfil humano tarefeiro. A questão aqui subjacente, também um bocadinho mais funda, que eu acho que é um problema do nosso sistema econômico, e eu acho que é algo pelo que eu pessoalmente luto não no sentido eu falo, meus amigos que são revolucionários vão me xingar agora, mas eu sou mais reformista do que revolucionário, mas luto no sentido de que a grande dor das pessoas com o trabalho hoje, e não só hoje, isso é desde que a gente deixou de um sistema, passou a ser o sistema capitalista, é que trabalho para elas é sinônimo de perda de vida. As pessoas trocam tempo por dinheiro nos seus trabalhos, trocam vida por dinheiro. E ainda que elas tenham ali um horário que elas possam estar com os filhos ao fim do dia, aquela sensação de a minha vida está passando e a minha força criativa, produtiva, não é minha. Isso é o grande sofrimento do ser humano com relação ao trabalho. É a sensação de que o que ele produz, o que ele cria, os parafusos que ele aperta, não são dele, percebe? Não tem esse senso. Por isso que um dos grandes motes das empresas para motivar as pessoas olha, isso aqui é seu também, ownership. Isso, você também é dono, tem a mentalidade de dono, porque é claro que uma pessoa que é dona de um negócio, ela vai lidar com aquele negócio diferente de quem não é. Então, eu acho que aqui é muito importante a gente trazer o empreendedorismo para além das escolhas pessoais, né? Ok, as pessoas fazem as suas escolhas, umas escolhem plano de carreira, outras escolhem abrir um negócio, trabalhar por conta própria, tá lindo, tá maravilhoso. Mas vale a pena a gente aqui engrossar um pouco o caldo, né? A espremer mais para sair um sumo mais vigoroso disso aqui, que
As pessoas são infelizes no trabalho, porque ao fim e ao cabo estamos num sistema econômico em que o nosso trabalho significa trocar tempo de vida por dinheiro. E nem sempre o tanto de dinheiro que vem compensa o tempo de vida que a gente deu. Isso chama mais-valia, isso chama alienação da força de trabalho. É só ler lá no livro do Karl Marx. Estou muito comunista hoje. Então, assim... Mas eu faço aqui alguma piada, mas eu acho que essa é uma reflexão importante, para além de posições ideológicas, né? O quanto o nosso trabalho e o mundo do trabalho, e eu acho que as pessoas e as empresas estão se sensibilizando para isso, umas por mero interesse de fazer as pessoas continuarem produzindo, outras por uma humanização mesmo. Quero crer que sim, sou otimista nesse ponto. As pessoas não suportam mais trocar tempo de vida por dinheiro, elas não suportam mais isso, não suportam. Já foi, já. Então, de duas, uma. Ou a nossa mentalidade com relação ao trabalho. Nossa, que eu digo, é tanto de nós, trabalhadores, como de empresários. E eu falo aqui do empresariado médio, tá? Não estou aqui a falar dos bancos, grandes, sim. dos grandes grupos econômicos, porque eu realmente não tenho muita esperança, não. Agora, o empresariado médio, o dono do café que a gente vai, que a gente senta numa esplanada, gosta de tomar o café e a pessoa que nos serve, ou essa pessoa começa a perceber que o garçom ou a garçonete que trabalha lá, em algum momento, vai querer mais da vida dela. E é bom que ela queira, porque trocar tempo de vida por dinheiro para botar comida na mesa, isso não é necessariamente assim algo que dialoga com a nossa humanidade. Todos nós, até os tarefeiros, têm necessidade de criar e de sentir que a sua força, de que o seu talento e de quem ele é, de quem ela é, está impresso em algo que faz. E quando isso é tirado do trabalhador, quando isso é... Por isso que eu falo que os empreendedores, as pessoas que trabalham por conta própria, elas têm uma certa ventura e um certo privilégio de, através do seu trabalho, construir significado de vida. Agora, não é assim para todos. E não é assim para todos, porque nem todos têm essa oportunidade. Porque num outro formato, né, num mundo assim muito utópico e sonhador, com o qual eu sonho, em que as pessoas que servem o café servem porque elas adoram conversar com as pessoas, elas adoram servir, elas adoram estar ali, e elas não têm que ficar 8 horas do dia dela ali para comer, elas podem ir ali ter 4 horinhas, ou 3, ou 2, sei lá quantas, e depois criar alguma coisa delas. Então, eu acho que é importante trazer essa reflexão também, sabe? E até para provocar aqui alguma humanização dos pequenos empreendedores que tem ali alguma equipe que trabalha com eles, do tipo, peraí, a sua equipe está tendo a chance de construir e de botar algo dela mesma ali? Ou você que abriu esse negócio porque não queria ter um patrão, está se tornando aquele patrão? Sabe? Enfim, era isso. Eu até ia mais longe, Renata, e nós temos assistido a muitas situações dessas que eu sou empreendedor, quero ter bons resultados, não é? Eu quero ter aqui, aproveitar, ou seja, converter a minha hora no máximo de dinheiro possível, não é? Mas depois, quando chega a hora de contratar outros empreendedores, eu quero pagar o mínimo. Não é? Exatamente, nós estamos a falar da relação patrão-empregado, mas isto também acontece quando eu procuro outros fornecedores. Será que eu também estou a olhar para isto? Que para que todos possamos ter esta oportunidade de podermos estar a fazer, não é, e cumprir as nossas paixões, que tem de ser justo esta troca, não é, daquilo que eu dou e daquilo que eu recebo, daquilo que eu quero receber dos meus clientes e aquilo que eu faço enquanto cliente. Porque uma coisa que eu tenho observado em muitos empreendedores é que querem ganhar, mas não querem pagar. Sim. Ou seja, não querem dar a possibilidade a outros empreendedores de terem a mesma oportunidade que querem conquistar. Mas isso é o pensamento de escassez, né, Judite? A pessoa querer... Isso é o que fundamenta o nosso sistema econômico. Os recursos são escassos, não tem para todo mundo, vou garantir o meu, o máximo que eu puder, e para o outro é só um bocadinho. Então, eu assim... vendo caro e compro barato. Exatamente, exatamente. Mas isso é o que está na base da competitividade, do pensamento de escassez, do nosso sistema econômico exploratório. Então, é a ideia falsa de que não há para todos. Porque há. É só a gente ver a concentração de renda que existe
A quantidade de pessoas com muitas terras e de pessoas sem terra nenhuma. A quantidade de imóveis desocupados e pessoas que não têm onde viver. A quantidade de comida desperdiçada nos supermercados e pessoas que não têm o que comer. Então, assim, são umas incongruências que lá está, bem se vê que é um sistema criado por ser humano, de tão incongruente e de tão ambíguo que é, né? Porque esse pensamento de escassez, é quando eu escuto gente falar de pensamento de escassez, de prosperidade, riqueza, lá, eu acho muito legal, assim, segredos da mente milionária, investir maneiro e tal. Gente boa. Só que, assim, o pensamento de escassez, na raiz, ele é isso. É uma concepção de que não há para todos. E é o pensamento que engendra uma competitividade que não é saudável. Embora eu, Renata, tenha minhas dúvidas se existe competitividade saudável, mas pronto. Isso também é outra gaveta. Fecha essa gaveta. Isso engendra um senso de competitividade nas pessoas que é antinatural. Se a gente for pensar a biologia da evolução, ela não tem nada a ver com competição. Nós olhamos para o mundo, não é? para o mundo exterior, para a natureza, e há sempre relações, não é? Para que possamos todos, não é? Na natureza, crescer. E inclui-nos a nós mesmos, porque nós deveríamos estar nesses sistemas, mas escolhemos não estar, não é? E construímos um mundo à parte para o ser humano. Exato. Você que é da ecologia conseguiu morder minha isca, porque é exatamente isso. Nós somos animais. O ser humano é um animal e ele está inserido numa natureza, mas como é um animal, digamos assim, que pensa e pensa sobre o que pensa, ficou ali numa coisa assim, nossa, eu mando nisso aqui tudo, né? O mundo é meu. E então eu vou limpar os recursos. E aí já não foi o primeiro nem o segundo ano, que eu não sei exatamente qual é a expressão, porque não domino totalmente essa área, mas tipo, que a Terra já chegou nos seus recursos. Não tem terra para chegar até o fim do ano. Já não consegue renovar a partir dali, exatamente. E isso é o pensamento de escassez. Porque lá está, a Terra se renova. A gente vê todas as obras de ficção pós-apocalípticas e mundo, depois que deu merda no mundo. Qual é o cenário? Prédios em ruína e as plantas todas no prédio. Tipo, a vegetação tomou aquele lugar. Por quê? O planeta se renova. Quem não se renova é o ser humano, que uma vez que morre, por mais que a pessoa acredite em reencarnação e tenha uma visão espiritual assim, um bocadinho diferente, mas quem perece e tem noção do próprio perecer é o ser humano. Então, assim, meu Deus, a minha vida vai acabar, então eu preciso sugar tudo que tá aqui, meu. E a gente se desconecta dos ciclos da natureza, né? E isso, pronto, gerou esse sistema econômico que a gente tem, que não tem nada a ver com generosidade, tem a ver com eu vou garantir o meu tudo aqui, todos os meus, todas as minhas coisas. E se nós pensarmos, e eu como venho dessas áreas mais científicas, né, na minha formação inicial, que tinha muita matemática, se nós pensarmos, não é, na soma de um positivo com positivo, dá mais positivo, não é? Ou seja, dá sempre mais. E que são regras básicas, não é? Não precisamos de ser, embora eu seja, não é? Mas às vezes é difícil de estarmos em lados diferentes e compreender, não é? E encontrarmos pontos comuns. E às vezes, não é? Para o mais racional, para a pessoa mais racional, é simples compreender que é mais com mais dá mais, não é? Então, se nós colaboramos, vamos ter mais. Sim. Se nós não é, temos sinais opostos, alguém vai perder, porque nós vamos reduzir, vamos subtrair, não é? E então a própria racionalidade da matemática consegue-nos explicar isso com duas parcelazinhas. Com a simplicidade da matemática, né? O requinte da simplicidade da matemática. Mais simples que isso não pode ser, não é? Às vezes, não é, por muito que muitas pessoas não gostam da matemática, mas mais simples do que isso não pode ser, não é? Mais com mais dá mais, colaboração dá mais. E o lugar onde eu conheci a Renata, felizmente, é isso que proporciona, não é? Mais com mais dá mais, podemos trabalhar em conjunto, podemos inclusive criar sinergias que depois alargam para o nosso lado humano, não é? Que vai além do profissional. E isto é fantástico, porque todos os movimentos e todos os grupos em que eu me tenho juntado de colaboração, não é? Produzem tanto que é quase impossível medir aquilo que produz
em mim, nos meus resultados, enquanto humano, não é? Enquanto pessoa. E é muito interessante vermos isso, não é? Porque, a meu ver, e agora vou dar a minha opinião pessoal, empreender com propósito é empreender em comunidade. Claro, Empreender para o bem comum e não só para o meu próprio bem, não é? exatamente. Então é algo que se alarga além da própria pessoa, não é? Sim, sim. Aliás, ainda, acho que foi semana passada, não sei. Estava aqui fazendo a minha meditação de manhã, fazendo as minhas reflexões, e tive esse insight, que não é nenhuma novidade, certamente alguém já pensou isso antes de mim, mas como a gente trabalha com o desenvolvimento humano, né, com as pessoas assim, do seu mundo interno, me veio esse insight de que esse trabalho interno sem uma continuidade em rede, em coletividade, isso fica ali uma Mudamos sozinhos e não encontramos em lado nenhum, não é? é uma piscadinha de rabo na boca, como dizem aqui em Portugal, sabe? Assim, a pessoa fica ali naquela coisa, naquele psicologismo interno, e claro que isso é muito importante, senão não estava aqui estudando psicanálise, mas é importante esse contato com a subjetividade, mas lá está, isso precisa vir para fora, né? E quando eu escuto gente, né, que é empreendedora e que fala, não, porque eu falo assim, então tá bom, então se seus clientes sumirem hoje, o que vai acontecer com o seu negócio? Se os seus fornecedores falarem assim, não quero mais trabalhar com você hoje, o que acontece com o seu negócio? Porque o ser humano não existe sozinho, não tem indivíduo. E isso é uma outra inconsistência lógica da nossa pós-modernidade. Não tem indivíduo. Tem pessoas individuais, mas essa noção de indivíduo do neoliberalismo, ela não existe, porque a gente se constitui como indivíduo a partir do outro. O bebezinho lá, ele começa a perceber que ele é um quando vem o outro e fala assim, não, peraí, que agora eu não vou te dar mamar, não. Peraí, que agora não dá. Então, é um delírio tão delirante o empreendedor achar que ele faz as coisas sozinho. Quando eu escuto isso, eu falo assim, eu não tô acreditando no que eu tô ouvindo, cara. Sério mesmo? Você acha que é sozinhão, assim, você e o seu superpoder americano. Você acha mesmo? Sério? Porque, assim, não faz o menor sentido empreender com propósito, para mim, também só faz sentido nesse aspecto da comunidade, do coletivo, do impacto que se tem, né? E não é o impacto das minhas vendas, não é o impacto do meu produto. É claro que se eu presto um serviço, se eu crio um produto, isso vai chegar às pessoas, isso vai ter um impacto nas pessoas e vai ter um impacto econômico. Mas é mais o alcance, percebe? É o que isso gera, como isso repercute. E mesmo um produto, vamos pensar nos grandes grupos econômicos, tá? Uma refinaria de petróleo que produz gasóleo, combustível para o automóvel. Quando esse combustível é ruim, o que acontece na vida das pessoas? O carro delas estraga, avaria, elas têm que parar no meio da estrada, não funciona. Não vão trabalhar. Não vão trabalhar. Então, assim, até se a gente for pensar num produto bem comercial mesmo, tipo gasóleo, isso tem um impacto na vida das pessoas. Então, essa noção de que, sou eu que eu empreendo, é o meu negócio, isso não existe. Isso simplesmente não existe. Empreender sem comunidade não existe. As pessoas precisam entender isso. Incomodado. Compreender e contribuir também, não é? Renata, esta conversa está a ser fantástica. Eu ficava aqui o resto da noite a falar contigo. Mesmo. Mas já está quase na hora, né? Porque eu estou vendo aqui pelo mas eu prometo que te convido para vir a uma segunda ronda de conversa. E guardo mais assim algumas questões que eu sei que serão interessantes de debater contigo. Porque de facto gosto muito da tua abordagem, né? E daquilo que tu, lá está, a colaboração, aquilo que tu, com a tua visão do mundo, também contribuis para o mundo de outros empreendedores, que isso é muito importante. E por isso, quero-te convidar ao seguinte, que é deixares aqui uma mensagem final para quem nos está a assistir e que possa eventualmente estar a pensar sobre o empreendedorismo, ou porque já é empreendedor e está perdido, sente-se completamente sozinho, ou porque quer começar, ou porque até quer empreender
uma forma diferente, a fazer aquilo que já está a fazer. Podes apelar também, não é? Se houver alguma coisa específica que possas ajudar estas pessoas, podes deixar aqui a tua mensagem. O primeiro passo, eu diria, é olha para o seu desejo. Entende o que é que você realmente deseja, o que você realmente quer. Entenda quem é você e que espaço você ocupa para além de você, não você Judite só, mas assim, todas as pessoas que aqui estejam nos ouvindo. Entenda que espaços você ocupa além do seu trabalho. Quem é você além daquilo que você produz, além daquilo que você faz? Acho que é o primeiro ponto. Né? Reconhecer o próprio desejo, se perceber como alguém que vai muito além e que é muito mais do que aquilo que produz. E uma vez que esteja assim já bastante claro dessas duas coisas, olha para a comunidade e peça ajuda. Faz um planejamento, faz um plano de negócios, né? Procura, se articula com as pessoas, fala com as pessoas. Quem é que pode me ajudar? Quem é que pode me dar esse apoio nesse caminho, né? Porque lá está, nem sempre a gente vai ter a ajuda que a gente quer, nem sempre essa ajuda vai vir das pessoas que a gente espera que venha, mas a gente não precisa fazer isso sozinho, né? Muitas vezes o sozinho tem ali um gostinho de, nossa, eu venci todas as barreiras e consegui fazer isso sozinho. E, enfim, isso é uma forma de estar, respeito, mas olha para a comunidade, olha para si, olha para o seu desejo, olha para aquilo que faz sentido para a sua vida, se percebe como um sujeito além disso e vai para a comunidade. Ouve as pessoas, o que as pessoas precisam, qual é a necessidade delas. Se eu estou aqui com esse desejo de empreender, de criar um negócio, um projeto, um trabalho, como eu posso servir as pessoas? O que elas precisam, que dialoga com o meu talento, que dialoga com quem eu sou, que dialoga com a minha criação, e como que eu posso colocar isso a serviço, né? Acho que seria essas duas coisas mesmo. Não sei se... E se precisar de ajuda para entrar em contato com o próprio desejo, estou aqui. É isso, e se precisarem de ajuda, a Renata também ajuda a fazer, não é, este encontro, porque às vezes sozinhos não conseguimos ver o panorama todo e precisamos de alguém que nos ajude a arrumar, não é, as ideias que trazemos cá dentro. Renata, olha, acho que esta mensagem final já ajuda muito e quero-te agradecer mais uma vez por ter estado aqui nesta conversa. Obrigada eu, minha querida. Obrigada pelo convite. Como sempre foi um prazer ter contigo, conversar com você, com o seu sorriso, com a sua alegria, que é o mesmo contagiante. Obrigada mais uma vez por esse convite. Estou à sua disposição. Quando você precisar e quiser, a gente vem aqui e conversa mais um pouquinho, que eu adoro conversar, adoro falar desse assunto. Vai ser um grande prazer. Muito obrigada. Grata, Renata, mais uma vez, e foi mesmo muito bom. E a quem está a assistir ou quem vai assistir a esta gravação, já sabem, qualquer coisa, tanto eu como a Renata, podemos responder às questões que, entretanto, surjam e que pretendam debater connosco ou até deixarem sugestões para uma próxima conversa para, inclusive, termos com a Renata. Por isso, uma boa noite e já sabem, ouçam o vosso coração e façam aquilo que tiver que ser para que o coração esteja em sintonia. Até à próxima. Boa noite. Beijinho, boa noite.